Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 162 do Rural Talks. Para você que está nos escutando e não conhece ainda o podcast Rural Talks, ele é voltado para a tecnologia no agro, onde nós conversamos com todos os elos que se conectam com as tecnologias emergentes para trazer mais eficiência produtiva para o agronegócio. Ou seja, a gente fala com Venture Capital, que são os investidores dessas tecnologias, a gente fala com as corporações que também investem nessas tecnologias, a gente fala com os produtores rurais, pecuaristas que usam essas tecnologias, e por que não com as startups que estão criando essas tecnologias emergentes para que a gente consiga fazer mais com menos. Não é isso, Kiran Gartman? Isso mesmo, e hoje falando com possíveis futuros saídas. Exatamente, daqui a pouco a gente vai chamar aqui quem vai no final do dia, acho que não só a saída, né, Kiran, mas também, como eu sempre falo para a turma, né, acho que é o elo conector entre a tecnologia e o produtor rural na ponta. Para ganhar tração tem que crescer primeiro antes de ter saída, né, então validar tudo isso. Exatamente. E antes da gente entrar, eu tenho o Comercial do Bem aqui com o Hospital do Amor, na campanha O Agro contra o Câncer. A gente ajuda a propagar essa campanha para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Então vai ter um QR Code que vai passar aqui na tela para vocês. Se vocês acharem que faz sentido doar, por favor, colaborem com essa campanha O Agro contra o Câncer. E antes de a gente entrar novamente aqui, Kirangarta, eu queria trazer 2 pontos, tá? Primeiro que a gente está com uma parceria muito grande com a ABAG, com a Associação Brasileira do Agronegócio, e a gente sabe que o futuro do agro se constrói em parceria, e por conta disso a gente tem essa conexão de levar inovação e conhecimento do agro para que vocês possam saber mais. Obrigado pela parceria, ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, conectando aqui as pontas entre tecnologia, inovação e produtividade. Dia 26 de novembro, pessoal, dia 26 de novembro, marquem aí, Cubo Itaú, Rural Day, um evento o dia todo, o evento da Rural para conectar o agro real ao agro tecnológico, trazendo desde cenário econômico, perspectivas de commodities, reforma tributária, até adoção de tecnologia e também, por que não, falamos de COP. Nós vamos ter o Roberto Rodrigues lá, acabou a COP, ele vem para o Rural Day para poder trazer todo o resumo do que está acontecendo lá e o que a gente tem de prático para tocar daqui para frente, com todo um time de peso aí que está participando da COP também. E vamos falar de alimentos do Brasil para o mundo, rastreabilidade, tudo isso que envolve também tecnologia, como que a gente tem que se posicionar perante ao mundo, dado que a gente está alimentando grande parte dele. E, para finalizar, um churrasco com o apoio da MBRF e da BZCP Advogados. A gente vai rolar um churrasco lá no rooftop do Cubo Itaú, então eu espero que vocês possam participar. Ele é um evento gratuito, que também é optativo para você doar R$100 para a campanha O Agro contra o Câncer. Agora sim, Kirangartan, falamos tudo que tinha que começar para convidar uma pessoa muito especial que, por coincidências da vida, veio por um amigo meu que é o Patrick, que me dá aula de inglês há muitos anos. Patrick, obrigado pela conexão. Cristiano Correia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Cristiano Correia, gente, é o VP Global da John Deere. Muito importante a gente estar falando com você aqui hoje para coletar não só o que a gente espera para o futuro, mas também entender como que você chegou até aqui, né, Cristiano? Bom, em primeiro lugar, Kiran e Fernando, um prazer estar aqui. Parabéns pela campanha Agro contra o Câncer. Não tem palavras para dizer o quanto isso certamente vai tocar muitas pessoas e é muito nobre da parte de vocês. Se tiver um espaço também para eu ser convidado para o churrasco lá na hoje. Eu como gaúcho, né, falou churrasco, já vim aqui. É um prazer estar aqui, a gente vem falando já há algum tempo, né, não tinha conseguido acertar a agenda, mas estou aqui à disposição para responder, enfim, qualquer tema que vocês quiserem, qualquer pergunta. Prazer estar aqui. Prazer, é todo nosso recebê-lo aqui. A gente gosta, Cristiano, a gente sabe que antes das marcas, antes de qualquer coisa, vem as pessoas, né? E a gente sabe que é importante a gente contar a história de como a gente chegou até aqui, né? Uhum. E eu sei um pouquinho da sua história, mas assim, eu queria entender como que o Cristiano parou aqui, caiu aqui como VP da John Deere Global, né? Assim, qual que foi essa trajetória? Onde que você lembra do sentimento de, tô ganhando escala, entendeu? Acho que esse é muito importante pra gente falar, ninguém começa grande, né? Vamos dizer assim, né?
Certamente não, e vou tentar ser breve numa história Lógico. que eu comecei na John Deere como estagiário, 23 anos eu tenho de empresa hoje, e Você é agrônomo? Formado não, em quê? não, eu tenho, essa é outra história interessante, eu sou graduado, formado em engenharia química. Caramba. Eu também não graduei em engenharia mecânica, então eu fazia meio que em paralelo uma outra. Eu sou pós-graduado em engenharia de produção. Legal. Eu tenho um MBA em gestão estratégica, eu tenho também pela Northwestern em Kellogg, uma pós-graduação em marketing. Mas na formação, para você se formar em engenharia, você precisa fazer um estágio. E na época existia uma empresa chamada, na época, SLC John Deere, porque a John Deere fez uma aquisição da SLC, que era produtora de colheitadeiras no interior do estado do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Horizontina, que é muito conhecida também porque é a cidade onde a Gisele Bündchen nasceu, né? E então teve um processo seletivo para estágio lá de 437 candidatos para uma vaga. Foram 6 etapas de seleção. Nossa. E fui passando uma etapa e passei em todas as etapas e acabei sendo chamado, contratado. Um dos diferenciais que eu acredito que na época eu tive nesse processo seletivo foi o fato de eu ter trancado a faculdade no 7º semestre e me aventurado numa viagem que eu nunca tinha pensado antes. Eu era bolsista, então eu fiz faculdade federal em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. E eu tinha um orientador, que hoje para mim ele é mais do que um orientador, ele foi meu mentor, né? E ele disse assim: Cristiano, você é um menino estudioso, esforçado e tal, mas você quer seguir uma carreira numa grande empresa, você precisa de 2 coisas. Primeiro, você precisa conhecer além do interior do Rio Grande do Sul, e segundo, você precisa falar inglês, né? Então, dessa conversa até o dia que eu coloquei meus pés dentro de um avião para uma viagem internacional que eu nunca tinha feito, foram 3 meses. E aí eu fui morar 1 ano em Londres. Então, morei 1 ano em Londres e lá aprendi muita coisa, né? E obviamente também tive a oportunidade de desenvolver o inglês. Fiz aulas lá e trabalhei lá, vivi, né? Quando eu voltei, um ano depois eu estava fazendo todas essas entrevistas para esse estágio. Então, acho que o fato de eu ter o inglês, mas também todo o conhecimento cultural, de viver e cultural, né? O jogo de cintura, né? Como eu digo, me ajudou muito. Eu fui escolhido e comecei na empresa como estagiário. Trabalhei em Horizontina por alguns anos, fiz alguns projetos. Depois fui convidado para iniciar um novo negócio da John Deere, que é a nossa fábrica de tratores no Rio Grande do Sul, em Montenegro. Comecei a fábrica, né? Desde do momento zero de aprovar, precisar ter uma nova fábrica de tratores da John Deere no Brasil. Hoje é uma das maiores fábricas do mundo da John Deere, né? Um negócio impressionante. Em seguida, eu fui convidado para começar um novo negócio aqui da John Deere no Brasil, que foi a nossa divisão de construção, né? Que a gente chama de linha amarela, uma fábrica em Indaiatuba. Trabalhei lá por quase 4 anos como gerente geral daquele negócio. Em seguida, eu fui convidado para ir para marketing. Então, uma mudança assim, imagina, 17 anos na área industrial e manufatura. E aí fui convidado para ir para marketing, liderar o marketing da John Deere para toda a América Latina. Um grande aprendizado. Em seguida, eu fui para um outro aspecto do marketing. Então, primeiro era marketing de produto, depois foi o marketing mais comercial, né, de publicidade e propaganda, de demonstrações, de eventos, né, muito, muito face ao cliente. Fiquei 1 ano e meio nessa posição, fui convidado para ir para os Estados Unidos, trabalhar no nosso headquarters, né, no nosso escritório, na sede da John Deere Global, nos Estados Unidos. Fiquei lá. Fica na cidade de Moline, no estado de Illinois. Tá. Então eu morei naquela região ali por 2 anos, quase 2 anos e meio, com a minha família. E lá eu tinha a posição de responsável pela estratégia da divisão agrícola no mundo e todos os investimentos em pesquisa e desenvolvimento para o mundo. E há cerca de 15 meses, 1 ano e 3 meses, voltei para o Brasil com a minha família. Trabalho, né, na nossa sede para a América Latina. E onde dali eu tenho algumas posições. Uma delas, eu sou responsável pelo negócio de cana-de-açúcar global no mundo. Então, sou vice-presidente global para o negócio de cana-de-açúcar. Também sou vice-presidente para a América Latina da divisão agrícola
responsável pela uma área chamada sistemas de produção, onde que basicamente a gente está olhando como que os nossos clientes, quais são as dores que eles têm, e a gente traz então a solução, né, o portfólio, e ao mesmo tempo responsável também pelo resultado da companhia. Então, uma jornada incrível. Sou gaúcho, né, meus pais, meu falecido pai trabalhou no Banco do Brasil, e depois ele foi também, começou com uma pequena propriedade rural, então me criei na fazenda, e no interior do Rio Grande do Sul. Minha mãe é professora do estado do Rio Grande do Sul, também aposentada, tenho 2 irmãos, uma irmã, e né, casado com a Letícia, e pai do Bruno, da Carolina e do Felipe. Então, essa é a minha história. Que bela construção, parabéns. Bela construção. E eu acho que uma coisa que a gente estava na Link, na escola, na segunda-feira, né? E uma coisa que a gente sempre fala, que eu sempre falo para os alunos a galera tem que dar all-in quando é novo, né? E foi exatamente o que você fez, né? Você deu all-in e falou, cara, eu vou tomar risco, porque o tempo ele é diferente, né? Quando você é mais novo, né? Então você pode errar, pode ter essas aventuras, mas isso traz uma bagagem tremenda, né? É muito grandioso o risco que você toma versus o impulsionamento que vem, né? Eu não tenho dúvida que essa conversa que eu tive porque na época, isso eu estou falando dos anos 90, né? Meio do ano 97, 98, nas faculdades federais aqui no Brasil era muito comum você ser levado a continuar a carreira acadêmica, então continuar no mestrado, depois fazer um doutorado e seguir como professor. Essa era mais ou menos a linha, né? E eu sempre disse que eu não queria seguir essa linha, que eu queria trabalhar numa grande corporação. Isso era interessante também porque como eu digo que eu me criei na fazenda, parece que não bate, né? Alguém que fica na fazenda querer trabalhar numa grande corporação, mas enfim. E foi aí que hoje eu chamo de mentor, né? Ele disse, você precisa dessas 2 coisas. Dessa conversa foram 3 meses para eu pensando hoje, eu tive muita coragem. Foi sem dúvida nenhuma. Foi antes da internet, né? Foi na época que nem tinha internet para pesquisar. Talvez, às vezes, melhor nem saber o que você ia enfrentar. Mas como é que você escolheu a Inglaterra? E talvez, acho que naquela época não tinha brasileiros na Irlanda. Não tinha nada de brasileiros. Na Irlanda, hoje tem 100 mil brasileiros e a maioria vão lá para aprender inglês. Porque inglês na Irlanda, ele tem... Bom, hoje mudou também, mas na Inglaterra tinha muito... imigrantes, né, pessoas de vários países, aí às vezes o sotaque muda muito dependendo de onde você mora, né, qual bairro e tudo. Sim. E na Irlanda era um inglês menos diluído em termos de termos de outros países, de outras línguas, então era muito isolado, então era um inglês assim considerado mais puro em termos de não ter muito influência de outras línguas, né? Na época, quando eu fui, que foi em 1999, não tinha brasileiros lá. Quando eu vi alguém na rua falando português, eu queria ir atrás, porque é finalmente alguém que eu entendo perfeitamente e que vai me entender. Na verdade, quando eu cheguei em Londres, eu achei que eu tinha chegado no país errado, porque o pouco do inglês que eu conhecia era música americana, filmes americanos com um sotaque muito diferente. Eu cheguei em Londres e eu achei que eu estava na Alemanha, porque era um sotaque mais parecido com fala alemã. Aqui no Rio Grande do Sul tem muitas pessoas que falam alemão, né? Eu sei, será que eu cheguei no país errado, né? Mas, como eu ficava sabendo do Brasil na época, não existia internet nem celular. Quando eu queria ligar para casa, eu tinha que ir no orelhão, no famoso telefone público inglês, né? A caixa vermelha, ligar para a Embratel, na época no Brasil, para ligar para o telefone de mesa da minha família. Para eu saber notícias, ou era através das ligações, que custavam caríssimo. Eu lembro que tinha que colocar muitos coins, né? Tinha o mesmo problema aqui, quando eu cheguei aqui em 94, para ligar para a Irlanda, era... lá no centro, centro telefônico que tinha lá, pagar antes e depois... Exatamente. E as notícias eu sabia porque meus pais mandavam uma vez por mês um jornal através do correio, Sedex. Numa caixinha mandavam um jornal impresso para eu poder saber, né, das coisas do Brasil. Então era assim que eu ficava sabendo. Hoje obviamente está muito mais fácil, né? Mas pivotou a minha vida, né? Foi um negócio foi incrível. Eu tenho algumas coisas que eu acho que foram importantes na minha... como base, né? Uma delas foi a família, né? O exemplo dos meus pais e né, pessoas com valores muito fortes, trabalho, né, honestidade, enfim, pessoas extremamente íntegras, né?
A outra que eu acho que foi muito importante para mim foi o esporte. Eu não comentei aqui, eu também joguei tênis, né? Então a minha adolescência foi entre escola, jogar tênis e trabalhar na fazenda, né? Então a gente realmente é uma propriedade rural pequena. Sim. Então a gente não tinha funcionários, tudo tinha que ser feito, plantar, tratar os animais, colher, enfim, arrumar cerca, cuidar da casa, tudo em família, né? O que seus pais acharem quando você fala para eles, não, eu vou trancar, eu vou para a Inglaterra? Eles no início eles não queriam, eles achavam uma loucura, né? Porque ninguém fazia isso. E tanto é assim que a informação era tão pequena que quando finalmente eu consegui convencer, e eu tinha dinheiro só para um mês ficar. Então, tanto é que já no terceiro dia eu tive que arrumar emprego, porque senão ia ter que voltar, né? Mas eles acharam uma loucura no início, eu convenci eles. Mas eles, você vai, mas em um mês volta. Mas depois que eu tô lá, a gente ia ver, né? Mas então, no início foi loucura e para eles, né? E eu confesso que até hoje eu penso em quanta coragem eu tive. O segundo aspecto que foi muito importante para mim foi o esporte. E principalmente o tênis, né? Porque o tênis é um esporte que você precisa treinar muito, que você precisa... Depende muito de você. E é muita força, é muita cabeça, é físico, é treino, muitas horas de treino, muita precisão também, né? Então é um esporte muito legal e que acaba te ajudando a desenvolver amizades. Então fiz bons amigos por conta do... Em que pese é um esporte individual, mas você é a comunidade, né? Sim. Muito legal. E então assim, família, esporte e, né, o fato de eu ter sempre buscado melhorar mais educação. Então fiz as engenharias que eu fiz, as pós-graduações que eu fiz, fui buscar aprender inglês fora. Então acho que buscar melhorar, né? Eu sempre quis melhorar, eu sempre busco melhorar, quero melhorar. Então acho que são essas coisas que me ajudaram. Isso é legal. Eu tenho uma frase que um chefe meu me falou, ele falou assim: quando você está numa empresa e a partir do momento que você está doando mais do que está recebendo, ou seja, está aprendendo, procura fazer outras coisas ou procura ir para outros lugares que você vai te causar incômodo, né? Para que você não pare de aprender. Tem que aprender, né? Sempre, exatamente. Sempre que nem o Reef Hoffman fala, em vez de ser um cara que sabe tudo, ser um cara que quer aprender tudo, né? Learn it all. Alguém falou, eu escutei isso e acredito muito, que não existe conforto na zona de crescimento. Mas não existe crescimento na zona de conforto. Então, assim, a gente pode colocar isso para qualquer coisa. Para quem faz academia e quer crescer, sei lá, o músculo do bíceps, precisa ir lá e romper fibra, né? Precisa sair da zona de conforto. No tênis, você quer melhorar no tênis, precisa treinar, precisa dedicar, precisa sair da zona de conforto. Numa empresa, no trabalho, seja quem é dono de empresa, fundador, CEO, trabalho, enfim... Se você quer crescer, precisa sair da zona de conforto. Precisa. Não tem crescimento na zona de conforto. Essa é uma realidade. Vou trazer um pouquinho agora para... A gente está falando da John Deere, né, que é um expoente no agro mundial, e você teve à frente do marketing dele por algum tempo, né? Quais projetos que você liderou no marketing nesse momento que você estava, que impactou o produtor brasileiro lá na ponta, que você se lembra, que faz, que te traz uma lembrança assim positiva com relação à mudança, porque a John Deere participou da grande maioria das mudanças de tecnologia do Brasil, né? No agro, né? Perfeito. Bom, eu posso falar de várias coisas, né? Uma delas é quando eu estava quando eu comecei minha carreira no marketing, posso falar de alguns produtos que nós lançamos, né? Que foram produtos que, enfim, mudaram a vida na agricultura, e não só do Brasil, né, mas de uma forma geral. Posso falar também de coisas que foram mais internas. Então, por exemplo, assim, nós lançamos séries de colheitadeiras. Então, em 2019, a S700, que foi um modelo, uma família de colheitadeiras que foi um sucesso, né. Recentemente, agora, a gente lançou a série S7, que é a nova geração da S700. Então, produtos assim que boa parte do alimento que está no prato do brasileiro hoje e de alguns países no mundo passou por uma dessas máquinas, né? A gente
teve lançamentos também de agricultura de precisão, Exact Apply, Exact Emerge, recentemente o See and Spray. Então são todas tecnologias assim de ponta que ajudam a produtividade, que ajudam no menor necessidade de produtos, inclusive de sementes, porque tem precisão, né? Uhum. Nós tivemos também na época da pandemia, fizemos vários eventos onde a gente fazia tudo no digital, porque antigamente todas as feiras e eventos eram presenciais, né? E nós fizemos quase que um agri-show digital. Então fizemos uma série e em nenhum momento a John Deere deixou de abastecer ou de dar suporte para os clientes no momento da pandemia, porque existiam muitas restrições, né? Mas os governos locais, estaduais e federais entenderam que se a agricultura para, as pessoas não comem, né? E o país para, e o mundo para. Então, ali aconteceu, enfim, tem muitos produtos que nós lançamos nos últimos anos, né, e que hoje colocam a John Deere numa posição, como você mesmo mencionou, de extremo destaque. Nós tivemos esse ano, Fernando e Kieran, para vocês terem uma ideia, nós tivemos pouquíssimas vezes na história da John Deere. A John Deere tem 188 anos, né, uma das 500 maiores empresas do mundo, né, e já é uma das maiores empresas do Brasil, não só no ramo que a gente está, mas... né, os nossos números aqui no Brasil não são públicos, mas a gente tem noção, né, e tem informações de como que nós estamos posicionados. Nós tivemos um que a gente chama de Investor Day aqui no Brasil, onde então foram chamados os maiores acionistas globais da John Deere no mundo e os maiores fundos de investimento, né? E isso foi em Indaiatuba, foi agora no mês de junho desse ano. E ali a gente mostrou, né, e posso depois deixar para o pessoal aqui o link dessa apresentação, mas a gente falou muito da agricultura do Brasil, o passado, o presente e o futuro. Acho que eu assisti esse. E a gente falou um pouco dessa história da John Deere, né, acompanhando esse crescimento da agricultura no Brasil e o quanto que nós temos investido e o que a gente acredita, né, que vai acontecer na agricultura do Brasil nos próximos anos. Então, tem muita coisa. Recentemente nós inauguramos, há 11 meses, o nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que é o primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento para a agricultura tropical, onde a gente tem uma série de engenheiros, PhDs, agrônomos lá trabalhando nos novidades que a gente vai trazer no mercado. Legal. Você trouxe um ponto que eu queria explorar um pouquinho mais, Cristiano, que é, dado que você tem uma visão global, atuou nos Estados Unidos, atuou na América Latina e no Brasil, o que você acha que tem de mais valioso no agro brasileiro em relação a esses outros países? Que você consegue destacar tanto positivamente como que a gente precisa melhorar, que a gente precisa evoluir? Bom, a primeira coisa que as pessoas têm, muitas vezes, por não conhecer outros lugares, tem talvez um pouco da síndrome do vira-lata aqui no Brasil, que é questão de inovação. A agricultura no Brasil é extremamente inovadora. Extremamente inovadora. E até por condições naturais. Ela é uma agricultura tropical. Nós temos clientes que fazem 3,5 safras por ano. Então, essa necessidade de fazer mais safras, o Brasil pode crescer tudo, inclusive pragas, né? Sim. Então, é uma condição natural. Nós temos, então, mais de uma safra por ano. A gente tem áreas, terrenos que não têm a mesma fertilidade que em outros lugares do mundo, uma Argentina, os Estados Unidos ou uma Europa. Então acaba que a gente precisa trabalhar mais em correção do solo, precisa trabalhar de forma mais natural o solo e proteger mais o solo. Plantio direto é uma inovação do Brasil, que é um negócio impressionante. Nós temos integração lavoura, pecuária e floresta, que é um negócio do Brasil, que nós temos participação direta e envolvimento direto nisso desde o primeiro minuto. Então, assim, o Brasil tem uma questão forte de inovação e de adoção de tecnologia. E não estou falando só de máquinas agrícolas, eu estou falando até a nível de semente, a nível de os biológicos, né? O Brasil está despontando com biológicos, então tem muita inovação aqui. Né? Cabe ressaltar o papel da Embrapa. A Embrapa é um diferencial que nós temos no Brasil há décadas. Né? O que eu acho que a gente precisa melhorar eu acho que a gente precisa ter uma estrutura onde a gente tenha menos
dependência da volatilidade eventualmente de governo, de políticas públicas, em que pese a agricultura no Brasil ela é tão pujante que a gente teve vários governos, tivemos impeachment, tivemos Zika vírus, tivemos Lava Jato, tivemos todo tipo de coisa aqui no Brasil, né? Todo tipo de mudança e tal, mas é um negócio que continua crescendo. A gente vai ter uma safra recorde, vai ter outra safra recorde na próxima safra, continua crescendo, então é muito pujante, mas eu acho que precisa continuar, o agricultor brasileiro continuar confiando. Muitas vezes eu vejo muito assim, desconfiança do que vai acontecer. Eu acredito muito que a gente tem que fazer o que a gente tem controle, tem que se preocupar com o que a gente tem controle. O que a gente não tem controle, não adianta. Então acho que esse é um ponto que concordo, precisa melhorar. Plenamente, concordo plenamente. A gente tem que baixar a cabeça e fazer, e isso não vai mudar, né? Vai ter que continuar fazendo, não vai mudar nada, né? Qual é a importância do Brasil como mercado para John Deere, né? Qual se a gente olhar hoje, né, dele como mercado? Se a gente olhar hoje, né, o Brasil ele vem crescendo e crescendo rápido em importância. E não à toa que a gente tem todos os colocados os investimentos que a gente fez nos últimos anos. Então, só em 2024 nós colocamos, foram 1,1 bilhão e 800 milhões de reais investidos aqui no Brasil, em fábricas, em produto, em pesquisa, enfim. A gente não estaria fazendo isso se não fosse pela relevância que tem. Se eu dividir John Deere entre Estados Unidos, América do Norte, Europa, todos os países, e Brasil, o Brasil está em terceiro lugar, mas muito próximo do segundo lugar, que é toda a Europa. A gente está falando de toda a Europa. Então, assim, o Brasil como país, como o país em relação a outro país, é o segundo maior para John Deere, né? E crescendo. Então, a gente tem maior taxa de crescimento sem dúvida, aqui, né? Porque a agricultura no Brasil, em termos de produção, também é a maior taxa de crescimento, a maior CAGR, né, como a gente fala, Compound Annual Growth Rate, é o Brasil nos últimos... mais maduro, né? Imagina que lá, como já existe muitos anos, né, o uso de máquina, aqui ainda estamos na fase de early stage. O Brasil tem a capacidade, isso vai acontecer à medida que a demanda continuar crescendo, o Brasil tem capacidade de colocar quase 40 milhões de hectares em produção. Não existe hoje. A gente pode falar, a África teria, mas não tem estrutura, não tem ainda, né? Pode ser que daqui a algumas décadas. Mas hoje, onde que existe terra ainda para crescer? É o Brasil. Principalmente o Brasil. E o Brasil tem muita produtividade para crescer ainda. Então, não existe lugar melhor para estar em termos de agricultura do que o Brasil. Concordo plenamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando que foi o ponto de virada que a John Deere, que ela investe muito no mercado, que ela identificou que ela de fato teria que se tornar cada vez mais tecnológica para atender o produtor rural? E dado isso, que tecnologia te empolga mais hoje, Cristiano? Vamos lá, ela teve o ponto de virada quando ela entendeu que o ferro é commodity. Então, ia chegar um ponto que outras empresas iam conseguir fazer bons ferros, boas mecânicas, né? Então, qual era o próximo passo? Primeiro, entender a necessidade do cliente. Tudo começa assim, o que o cliente precisa? Para onde, e em alguns casos também a gente entendeu o seguinte, o cliente ele precisa disso, e nós, como a gente pode não só aportar essa necessidade, mas a gente vislumbrar uma necessidade mais à frente, ainda que o cliente não se deu conta ainda. Acontece muito isso, não só no mercado agrícola, de máquinas ou de tecnologia, como em qualquer outro mercado. Então, nesse momento, a empresa entendeu que precisava investir mais em tecnologia. O que é a tecnologia? E aí outra coisa, a tecnologia é um meio. Ela precisa entregar algo, precisa, né, entregar valor. Uma das coisas que nós percebemos que foi além do que o cliente tinha de necessidade foi nós cada vez temos menos mão de obra trabalhando no campo. E por outro lado, a gente tem cada vez mais necessidade de produção de alimentos. Então, uma hora essa equação não fecha. Então, lá atrás, a John Deere viu que precisava começar uma jornada para veículos autônomos, para um sistema de produção autônomo.
Muito se fala em AI hoje, né, em inteligência artificial, né? A John Deere, na época, fez um salto gigantesco na sua capacidade de desenvolver inteligência artificial com a compra de uma empresa chamada Blue River. E essa empresa, sediada na Califórnia, né, na época uma startup, hoje ela é 100% John Deere, ela então trouxe muito forte para dentro da John Deere toda essa tecnologia, capacidade de conhecimento, essas habilidades de ponta. E a partir desse momento, então, a gente começou nessa jornada, né? A falta de mão de obra não é um tema do Brasil, é um tema global. Qualquer país do mundo que você for, o produtor rural vai dizer um dos maiores dor de cabeça, em muitos casos, a maior dor de cabeça, é não ter mão de obra. A gente não está nem falando de mão de obra qualificada, a gente está falando não ter mão de obra. Então, foi através da necessidade do cliente que a empresa viu: eu preciso fazer alguma coisa. Como que eu vou me diferenciar perante o mercado e o cliente? Vai ser continuar fazendo por quase 2 séculos bons ferros, mas nesses ferros a gente tem tecnologia de ponta. Então, foi aí que começou todo esse pivotamento. Vocês sabem que a John Deere, desde 2019, ela participa do CES. CES é o Consumer Electronics Show, onde tem... Ano passado eu estava lá, eu participei, eu fui das pessoas que estavam falando pela John Deere lá. Mas é onde, das 500 maiores empresas, quase 300 estão lá. É o único lugar do mundo que você vai ver 3/5 das maiores empresas do mundo dentro do mesmo ambiente. Local. E é tipicamente um show de tecnologia. Então, quando a John Deere chegou lá, máquinas agrícolas, o que ele está fazendo aqui? E a gente começou a mostrar a nossa tecnologia, que é real e que tem impacto real. Porque muitas empresas que vão lá, elas estão mostrando coisas que talvez... Eu lembro de um caso de uma empresa que estava... Ela produzia colher. E aí essa colher, se você apertasse o botão, ela ia fazer uma alteração no sabor da comida. Aí no primeiro dia, o pessoal foi lá e ligava e não funcionava, né? Aí no segundo dia, eles fizeram essa colher funcionar. Aí as pessoas iam comer lá, sei lá, qualquer coisa, uma sopa, tomar uma sopa. E aí ligava o botão, aí tomava a sopa. Mas agora não parece sopa. Então, assim, o meu ponto é, tem muita tecnologia, e tá tudo certo, mas tem muita tecnologia que não tem um impacto real na vida das pessoas. O que a gente estava mostrando lá é impacto real. E é tecnologia que existe hoje, que é comercializável e comercializada hoje. E que tem impacto real na produção de alimento, na produção de fibra para roupa, na produção de combustíveis renováveis, né? Na produção de componentes básicos, de mineração, porque nós temos a divisão de construção, né? Então, a gente falou lá que é impacto real, tecnologia real e propósito real. Então, esse é um negócio muito legal de trabalhar na John Deere, que é um propósito incrível. Assim. A gente fala muito isso, né? Se a tecnologia não entrega um benefício muito claro para o usuário hoje, não funciona. É custo. Custo. Exatamente, é custo, vira custo. E aí a gente fala isso muito para as startups. Você construir uma tecnologia, ela tem que trazer o benefício claro hoje para o cliente. Não é que você vai entregar isso lá na frente, porque ele não vai adotar se não existir esse benefício. Ele não vai fazer essa adoção de tecnologia. A gente fala muito duas coisas, né? Uma tecnologia precisa resolver uma dor. Sim. E ao resolver essa dor, tem que ter duas coisas. Tem que ter ROI para o cliente, tem que ter return on investment, tem que ter retorno, tem que ter retorno. Quanto mais rápido, melhor, dentro da mesma safra. Perfeito, se é possível, né? Porque aí ele não sabe da safra que vem, se ele vai ter margem para pagar. Então tem que ter retorno e investimento para o cliente, tem que ser visível, palpável, mensurável, e tem que ter retorno para a companhia. Porque também não é uma ONG, né? Não é uma organização não governamental. Então tem que ter... E isso que às vezes acontece, as pessoas envolvem tecnologia que não necessariamente resolve uma dor, e se resolve uma dor, não fica claro o retorno para o cliente, e certamente não está claro e não existe para quem desenvolveu essa tecnologia. Por isso que a gente vê hoje números enormes de startups no Brasil que após 1 ano de vida fecham. Porque eles focam só na tecnologia, eles não conhecem a cliente, não conhecem a dor, né, do cliente. E dentro desse campo que a John Deere já atua e já traz tecnologias que são aderentes à realidade do produtor hoje,
O que te empolga mais hoje de tecnologia? A gente viu recentemente que vocês adquiriram a Centera nos Estados Unidos, olhando para essa interconectividade entre o drone e o trator e outras frentes. O que vocês estão olhando hoje que traz mais, vamos dizer assim, luz para trazer essa eficiência produtiva para o produtor hoje? Tem várias coisas que a gente fez, né? Deixa eu falar do que a gente já fez e eu vou chegar no que eu acredito mais. Então, nós, também como líderes que somos, a gente lançou o JD-Link Boost, que foi uma parceria com a Starlink, onde a gente proveu para o Brasil todo a capacidade de conectar em qualquer lugar do país através de conectividade por satélite. Porque existe uma carência no Brasil depende da fonte, mas varia entre o território brasileiro está coberto por algum tipo de sinal de celular ou de antena de 20% a 25%. O resto não tem sinal nenhum. Aliás, aqui em São Paulo mesmo, dependendo do lugar onde você está, não tem sinal de celular, né? Então acho que foi uma sacada, um movimento brilhante e obviamente que depois outras empresas acompanharam esse movimento. Como é que funciona essa parceria com o Starlink? Vocês que distribuem? Nós distribuímos, né? Tá. A gente, no início ele era um kit que era instalado em campo e hoje a gente já sai de fábrica instalado nos nossos equipamentos. Então, isso ficou muito bom, uma adoção espetacular, incrível e os clientes, obviamente, veem o resultado, né? Então, esse foi um aspecto. Eu acho que o que mais me encanta é o que as pessoas cada vez estão vendo mais, que nós temos um sistema operacional chamado John Deere Operation Center, que também não existe nada igual, que foi um sistema operacional que a gente levou mais de década desenvolvendo, investindo, e que traz a capacidade cada vez maior para o produtor, através do seu celular, saber o que está acontecendo na fazenda, com indicadores não só de máquina, mas agronômico, e a gente está expandindo esse conhecimento. Então, a aquisição da Centera, as tecnologias que a gente tem como SeeNSpray, tudo isso, nos ajudam na formação da informação para entregar para o cliente e ele poder olhar o que está acontecendo e tomar melhores decisões, e ao mesmo tempo também as suas operações cada vez ficarem mais inteligentes, né? Então, safra após safra, passada após passada de equipamento. Então isso vai, na inteligência artificial também vai ajudando. E hoje a gente consegue ver, inclusive, clientes vindo para a John Deere, começando a consumir John Deere, começando a comprar soluções da John Deere por conta do Operation Center. Não só por conta da máquina, mas principalmente por esse sistema operacional. Então, para mim, isso a gente fala da tecnologia, a gente fala da autonomia, né, do produtor conseguir ter seu sistema todo autônomo, mas o Operation Center é essa inteligência por trás que cada vez mais vai expandir e vai ajudar o produtor. É o que a gente fala sempre aqui do Service as a Software, né? O serviço tem que estar sempre imputado lá dentro, porque o produtor, o cliente, o consumidor, não enxerga mais só o valor do produto em si. Tem que ter um serviço atrelado àquilo para poder gerar um benefício real para ele, né? Assim como qualquer consumidor ou cliente, você gostaria... O teu maior patrimônio é o teu tempo. É isso. E, nesse sentido, você... Quanto menos pessoas, fornecedores... empresas, você puder falar para tocar o teu negócio, melhor. Então, uma das dores que alguns produtores ainda têm é que eles têm equipamentos e tem muitos profissionais ajudando de vários aspectos e muitas marcas e muitas coisas acontecendo. Então, eles também querem cada vez mais que, possam otimizar esse tempo em relacionamentos com várias marcas e várias empresas. Então, é isso que a gente está buscando também. Aqui no Brasil, eu percebo que é um pouco diferente que talvez outros países, o uso de máquina, né? Eu vejo muito na Irlanda, mudou quase, com certeza, grande porção é terceirizada, né? Quando você tem que fazer colheita, alguma coisa, tem o que chama lá de contractors, né? Você
chama o cara, ele vem e faz. Acho que nos Estados Unidos também é comum, na Argentina também, esse sistema é muito comum. Aqui no Brasil, esse não pegou, né, muito, tem parte disso que é o terceirizado, né, o uso de essas máquinas grandes, né, para fazer colheita. Ele não é uma... Aqui no Brasil, você vê em alguns lugares, você vê em alguns negócios, mas não é uma... Como é na Argentina, por exemplo, ou como é até na Europa, né? Tá. Não é algo... Não é uma tendência clara. Aqui é mais pulverizado. É cultural isso? Tem que ser... Você quer a sua própria máquina para colher na hora que você Eu acho que tem a ver também com o custo do capital. Eu acho que tem a ver com o risco. Eu acho que tem a ver com janelas apertadas. Né? Então tem... Grandes áreas, né? Grandes áreas, janelas logística, apertadas, né, logística. Sabe, tem vários elementos aí. Né? Então, não é uma... por isso que não consegue formar uma tendência clara. Acho que o problema é quando todo mundo tem que colher, a janela é curta. Aí você chama o cara, ele não tá, né? Ele tá fazendo ocupado, do vizinho. Ele tá ocupado, porque não tem tanto braço para fazer, né? O Cristiano, acho que você trouxe um ponto aqui que eu acho que é o ponto mais crítico hoje, que é o papel da conectividade no agro, né? E a gente sempre compara aqui os tratores com o iPhone. O iPhone, ele é o elo de conexão entre os aplicativos e o ser humano, né? E eu falo sempre que o trator é o elo de conexão entre os aplicativos e o produtor rural, né? A gente sabe que vocês estão investindo nisso, nessa conexão, vamos dizer assim, nessa interoperacionalidade, tipo, de estar todos essas plataformas integradas, né? Que acho que é o que vai gerar benefício para o usuário final lá na ponta. Você acha que além da conectividade, a gente tem outro passo importante para poder fazer com que exista um aumento de adoção de tecnologia no agro? Porque hoje, se você pegar, hoje o Brasil, logicamente, a gente tem vários agros dentro do agro, né? Só que a gente olha pela uma pesquisa da McKinsey, a agricultura digital no Brasil é 12%, numa média, né? Olhando para todas as commodities, todos os produtos. O que você acha que é um diferencial que a gente tem que investir, educar para que essa adoção de tecnologia aumente? O primeiro passo foi dado, que é trazer conectividade ao campo, né? Ou está sendo dado, né? Porque ainda tem muita coisa para fazer. Então, difícil falar em tecnologia quando tá tudo, falando em digital, apagão, né? No apagão, tá desligado, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é: a gente tem um número muito interessante no Brasil já de early adopters, inclusive de tecnologia. Inclusive, alguns dos clientes que nós temos aqui, eles são nossas referências globais para desenvolvimentos globais de tecnologia. Isso não é pouca coisa, sabe? Uma empresa que tem 188 anos, se considerar. Então, a gente tem bolsões assim já bem avançados em tecnologia. Existe uma questão geracional. Então, outro dia eu estava visitando um cliente, né? É um senhor de 83 anos, e ele tem uma propriedade de quase 3.000 hectares, né? Uma frota de equipamentos boa e tal. E ele tem um conflito, não, mas é um bom debate com o filho dele, que tem seus 40 e poucos, que está começando a tomar conta da fazenda. Mas esse senhor, ele não tem nem WhatsApp no celular. Então, o celular para ele realmente é como a proposta inicial, é para ligar, né? Ele não... né? E aí já o filho, ele já está numa outra, né? Mas ainda tem essa questão geracional. Eu estou dando esse exemplo, mas por outro lado eu tenho vários outros exemplos de clientes nossos com 80 anos que tem o Operation Center no celular. Então, né? Mas o que eu acho ainda é que quando a gente olha o Cerrado, por exemplo, que é a grande fronteira agrícola do país hoje, a média de idade do produtor rural lá está em 47 anos, se eu não estou enganado pela última pesquisa. Isso a gente começa a ver nessa faixa, nessa geração, um apetite muito maior para a tecnologia. Então, acho que tem uma questão geracional também. Primeiro é conectividade. Segundo é, como você falou, a agricultura do Brasil tem várias agriculturas dentro. E tem um aspecto que é um pouco ainda a geração mais nova, à medida que está vindo, ela é
Vai empurrar, né? Ela vai. E assim, quem experimenta a tecnologia que tem ROI, que resolve uma dor que funciona, é difícil você sair dela. Você não... É como... Enfim, você não consegue sair dela. Eu acho que tem um quarto elemento aqui também, é o seguinte, que à medida que as empresas no Brasil amadurecem no desenvolvimento das suas tecnologias, os clientes também têm mais segurança na adoção dessas tecnologias. Teve muitas empresas, né, que colocaram tecnologia nos últimos anos e que nunca decolou, não deu certo, ou porque a tecnologia era muito falha, ou porque não tinha suporte no campo. Então, a gente sempre tem que pensar que qualquer coisa que você coloca na agricultura, você tem que ter certeza que existe um apoio. Sim. Tem um pós-venda muito forte. Um pós-venda muito forte, e é no Natal, e é no Ano Novo, é no domingo de Páscoa, é no final de semana, é na sexta-feira às 10 da noite, porque não para. A gente tem clientes aqui que eles operam 7.500 horas ao ano. É 21 horas por dia por muitos meses. Então, sabe, tem que ter suporte. É igual jogar tênis, é intensidade. E o que você falou, eu acho muito importante. A primeira experiência tem que ser muito boa, porque se for boa, você vai ter mais vendas mais fáceis para frente. Lá na fazenda do meu irmão, na Irlanda, ele demorou anos para comprar o primeiro robô de ordenha. Mas depois que ele fez isso, e com a mesma empresa, agora ele tem robô para fazer limpeza, ele tem robô para alimentar as vaquinhas, e tudo a mesma marca, porque a primeira experiência foi boa. Mas demorou, porque o vendedor estava vendendo como o ponto de valor era de deixar a vida mais fácil para ele, mas não era esse o dor dele. O dor dele era a sucessão. Como que o filho ia assumir isso? Ele já estava acostumado, mas o filho não. Então ele falou, se eu estou trabalhando minha vida inteira, mas é para quê no final, se o filho não vai assumir a fazenda? Então ele resolveu investir em robô de ordenha para tentar atrair o filho para se engajar mais, mas depois que ele sentiu, né, aquela utilidade disso, aí depois ele não parou mais com robôs. Então, robôs é tudo. Então, por isso ele muda o mindset da pessoa, porque hoje ele fica mais focado em eficiência, em dados, em várias coisas. Antes ele não tinha tempo, porque ele estava aí tirando leite, né? Perfeito. E hoje ele foca mais na parte de tecnologia como uma coisa que dá mais tempo para ele. Olha, outras coisas, ele não fica parado, mas o foco dele mudou. Tecnologia tem que resolver uma dor, um problema. Sim. E tem que ser, em inglês a gente fala reliable, né? Tem que ser e fácil de usar, e fácil entender, de usar, e confiante, tem várias coisas, aí né? não tem, aí para ele resolver um problema, dor específica, que era medo de sucessão. Ou de o que vai acontecer no final, quando ele aposenta, né? Então, esse era o dor que tinha que despertar nele. O resto ele aguentava, né? Trabalho, acordar cedo, tudo isso, não era um dor crítico para ele. Cristiano, eu queria te fazer uma pergunta, que é assim, você mesmo trouxe esse dado, né? Muitas das startups brasileiras, elas morrem após um ano, né? E o Kiran começou a conversa lá no início do podcast falando que a gente está falando com um possível comprador de startups do Brasil, né? E a gente viu esse movimento recentemente nos Estados Unidos, mas a gente nunca chegou a ver o Brasil como um expoente para aquisições, né? Vamos dizer assim, olhando aquela tecnologia e falando que aquilo ali realmente me chama a atenção. Vocês dentro da John Deere, vocês têm uma preferência por construir dentro de casa, ou vocês olham o mercado, vasculham o mercado para ver se tem alguma oportunidade? É híbrido. A gente desenvolve muita coisa dentro de casa, né? Desde talentos, né? É muito comum você ver pessoas trabalhando na John Deere 20 anos, 25 anos, 30, 40, né? E a gente desenvolve muita tecnologia dentro de casa, mas também a gente tem, inclusive, um programa global Startup Collaborator, que é justamente nós selecionamos startups ao longo do ano
Legal. Uma vez por ano a gente faz isso, e nos últimos anos tem sido sempre alguma startup do Brasil que a gente tem trabalhado. Então a gente sim desenvolve internamente, Sim. mas sim nós estamos sempre olhando oportunidades, principalmente no Brasil. Então a gente tem trabalhado muito próximo. Tem uma área da John Deere, inclusive, que ela está sempre em conexão, trabalhando e aproximando com startups, né? Com o ecossistema. Muito bom, muito bom. A gente está chegando ao final aqui, Cristiano. Antes disso, eu queria que você pudesse trazer um pouquinho da visão sua do agro para daqui 5, 10 anos. O que você imagina que a tecnologia transformou dentro da fazenda e o que vocês estão, na verdade, transformando dentro da fazenda para o futuro? Cara, você é uma pergunta que eu vou te dizer que você perguntou pro cara errado, porque eu vou te dizer o porquê. Porque não existe melhor negócio, melhor país do que a agricultura no Brasil. Ah, mas de novo, é o governo, não sei o quê, e tem também, infelizmente, aconteceu vários temas intempéries, né, de enchente no sul, seca em outros lugares, enfim. Mas assim, a médio e longo prazo vai crescer. O mundo precisa do Brasil. Vai crescer. Não tem como não crescer. Vai crescer. Então é um negócio que vai crescer. O único lugar que pode crescer é o Brasil. Combustíveis renováveis vai crescer. O Brasil consegue fazer isso. O Brasil consegue fazer da cana, o Brasil consegue fazer do milho, tem agora segunda geração, tem SAF. Assim, vai crescer. O mundo precisa do Brasil. Então, assim, não tem como... E a agricultura no Brasil deu certo e dá certo e vai dar ainda mais certo. Sim, tem problemas que a gente tem visto, né? A margem apertou e tal. Isso tudo vai voltar. Sim, é cíclico. É cíclico. Então, nos momentos de baixa, é importante as pessoas entenderem que precisam estar preparados para esses momentos. O que eu vejo, né? Quando a turma tá em alta, gosta de gastar mais do que deveria. Nesse momento, essa é a filosofia das grandes empresas também. No momento de alta, aproveita para se preparar para o momento de baixa. Continua crescendo, faz a coisa certa, faz o básico bem feito, mas se prepara para baixa, porque uma hora vai vir. Sempre vem. Sempre vem. Mas a agricultura no Brasil vai ser isso aqui, mas ela é isso aqui crescente. Sim. Então não tem melhor lugar, e aqui eu falo de boca cheia, olhando nos olhos das pessoas. Mas tem. Não tem negócio melhor, não tem país melhor nos próximos vários anos para estar do que estar na agricultura ou envolvido com a agricultura no Brasil. E isso é o que nós falamos, inclusive, para os investidores todos, que tinha alguns trilhões de dólares ali na mesma sala. A gente falou justamente isso, né? O quanto a gente... E tem muito número para sustentar isso e apoiar isso. O que nós estamos fazendo? A gente continua investindo muito no Brasil, na agricultura do Brasil, nas várias formas, não só em produto, máquina, em tecnologia, em serviço, em parcerias. Então, o próximo ano, agora 2026, vai ser um outro ano de muita novidade, muitas coisas que a gente vai trazer para o mercado. O 2025 foi o maior lançamento da história na John Deere Brasil, até então. Eu vi aquele evento que vocês fizeram antes John Deere Space. Legal. Então, o John Deere Space, nós tivemos que fazer um evento específico da John Deere, porque era muita coisa que a gente tinha para mostrar de novidade. E te digo que esse foi o maior lançamento até então. Vai vir mais. Vai vir mais e vai vir muito mais, e tem muita coisa para ajudar. Eu diria que os agricultores do Brasil, sim, mas é para a agricultura no mundo, porque como o mundo, ou é para o mundo, né? Porque como a agricultura do Brasil hoje é responsável por alimentar mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo, se a agricultura do Brasil não funcionar bem, alguma coisa séria e ruim acontece no resto do mundo. Então a gente tem essa missão aqui, né? É do Brasil para o mundo. É do Brasil para o mundo.
para os brasileiros, para o mundo. Né? Você mencionou as máquinas autônomas. Esse representa um mercado de qual tamanho hoje? Ou é muito pequeno ainda? Bom, depende do... Você está falando no Brasil? No Brasil. No Brasil tem algumas características que a gente precisa resolver. Uma delas de volta à conectividade. Então a gente precisa ir resolvendo isso. Outra questão é o cliente precisa passar... É uma jornada isso. Então vamos pegar assim um exemplo... Eu vou usar smartphone. Então tem empresa, né, que tem uma maçã, né, que tem uma mordida na maçã, que você não pode ou não vai conseguir desfrutar de toda essa tecnologia se você de cara for comprar o smartphone, o tablet, o earplug, o earbud, sabe? Você vai ter muita coisa e você não vai conseguir operacionalizar isso. Imagina que você nunca teve um celular, agora você vai ter, além do celular, vai ter todo o smartphone com todos os aplicativos e todas as coisas e ainda todo... Então, é uma jornada. Então, o que a gente tem feito é, colocamos a tecnologia de base, conectividade, o modem, o display, a conversa com o Operation Center. Depois a gente tem colocado e disponibilizado tecnologias mais avançadas, com muita automação, e aí a terceira etapa é a autonomia. Então, a gente também sabe que precisa de uma jornada do cliente. Né? Além do que, também precisa estar muito claro, até chegar esse momento, como que as regulamentações vão funcionar, porque isso é um tema que ainda no Brasil não está claro, né? Então, a gente quer ter certeza que nessa jornada também, esse aspecto fique bem claro. Então, é uma jornada, né? E em outros países tem algum lugar onde está mais comum? Sim. Nos Estados Unidos a gente tem centenas de máquinas e equipamentos já operando. E lá porque, claro, já tem uma jornada dos clientes, já começou mais atrás, principalmente na Califórnia, e a conectividade já tem, já existe, e todas as regulamentações estão claras. As dores são maiores também, né? Talvez falta de mão de obra e sem dúvida. Custo de custo de mão de obra é muito alto. E também tem um ponto que as áreas são menores lá, né? Então acho que é mais fácil você controlar, né? Isso, né? Cristiano, a gente está chegando ao final, mas antes da gente encerrar aqui, eu sempre faço 3 perguntas para os meus convidados. Uma eu fiz especialmente para você e as outras 2 são iguais para a gente poder comparar depois. Você que construiu uma carreira global, com liderança, tanto no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, que conselho você daria para um jovem que está querendo crescer dentro de grandes corporações hoje? Primeira coisa, assim, eu não acredito que você consiga ser um bom qualquer coisa se você não colocar energia e esforço, ou seja, trabalhar em cima daquilo. Então, a primeira coisa é você trabalhar, é você dar o seu melhor, acreditar na magia do longo prazo. De novo, é aquela história, eu vou usar o exemplo que eu dei antes do músculo do bíceps. Você vai um dia na academia, olha no espelho, o bíceps não mudou, vai 2 dias, não mudou, vai 3 dias, não mudou. Vai começar a ter mudança 6 meses ou 1 ano depois, então você tem que acreditar nisso, nessa consistência, nessa disciplina. Segundo aspecto é você ter muito claro que você precisa aprender todo dia. Precisa melhorar todo dia, aprender todo dia. A capacidade de aprender é muito importante. E aqui eu não estou falando em QI. Não. Eu estou falando de você dedicar um tempo da sua rotina, esforço, a aprender algo. Uma vez que você tem uma rotina, que você é disciplinado, que você trabalha duro, que você está ávido e quer aprender e quer melhorar, a sua capacidade de execução. E não adianta nada colocar 1 milhão de projetos, ter 1 milhão de ideias e tal, e não ter execução. Então, eu vejo muito isso hoje, né? Principalmente com a internet. Muita gente trazendo um monte de coisa e trazendo hacks para isso e conselhos para aquilo e não sei o quê. Muitas ideias. Mas mais do que todo esse turbilhão de coisas, como que você coloca em prática isso? Como que você... Né? Eu gosto também, eu sempre falo, né? Eu tenho escrito bastante, principalmente no LinkedIn nos últimos tempos, justamente para colocar isso para fora, né? Porque as pessoas me perguntam essas coisas, né? Então eu estou tentando ajudar, contribuir dessa forma também. Eu acredito muito em um negócio chamado assim, qual a taxa
que você tem, do que você promete em relação àquilo que você cumpre. Em inglês se fala say-do ratio, né? Então, você é uma pessoa que promete e não cumpre nada, ou você promete muito e cumpre só a metade. Então, se você prometeu alguma coisa, se você disse que ia entregar no prazo tal, se você disse que ia fazer tal coisa, faça. Então, a sua taxa, o quanto você promete, de fato, o que você entrega. E o segundo aspecto é a sua atitude em querer fazer, né? Tem muita gente também que é assim, eu não vou fazer, isso não é para mim. Sabe aquele momento assim que nós estamos aqui, nós três, e aí aconteceu alguma coisa e aí não, a bola está meio dividida, precisa alguém pegar aquela bola. Então, em inglês é o can-do attitude. Né? Então, é ter a capacidade de, se eu prometi, eu vou entregar. E nos momentos de dificuldade, você se voluntariar e você ter uma atitude de, eu vou fazer, eu quero fazer. É ser o líbero. A gente precisa dessas pessoas. E essas duas características, elas são muito simples, muito básicas, mas é nelas que muita gente fica pelo caminho, sabe? Que exige muito, né? Ela exige todo dia. Isso aí. Legal. Quem é o comunicador do agro que você se inspira, que você mais gosta hoje? Comunicador do agro que eu mais me inspiro? Ou pensador, alguém que você admira, que você acha que faz, que consegue transmitir a real necessidade do agro hoje. Se você tiver outro comunicador ou pensador que você admira também, pode ser. É interessante porque eu me reconectei muito com Deus nos últimos tempos, nos últimos anos, né? Eu sou católico, minha esposa é luterana, então a gente até tem ido mais nos cultos da igreja luterana. Mas por que eu estou falando isso? Porque a reconexão com Deus veio porque Jesus Cristo, eu acho que foi um pensador, e não só um pensador, alguém que colocou. Eu não sou pastor, então eu não estou pregando aqui a palavra de Jesus. Mas assim, e tem uma passagem na Bíblia que fala muito que a gente está aqui para semear. E você vai semear, e pode ser conhecimento, pode ser qualquer coisa, semear, né? E aí essa semente ela vai bater numa rocha e eventualmente não vai dar frutos. Ela vai cair no lugar certo, mas um passarinho vai lá e vai pegar. Mas vai ter outro lugar que vai dar certo, vai germinar, vai vingar e vai dar frutos, né? Então, de pensador assim, a primeira pessoa que me vem é Jesus Cristo. Porque, primeiro que, obviamente, foi não só um grande pensador, mas, né? E segundo, porque recentemente eu li essa passagem, tem tudo a ver com agro. Né? E se a gente expande isso do agro, eu acredito que todo mundo está aqui. Né? Se a gente está aqui hoje fazendo esse podcast, é para gerar valor para alguém. Para compartilhar conhecimento. Sem dúvida. A gente tem que levar isso à frente. E qual skill você acha mais importante num líder hoje? Entender o seu papel. E para mim, o líder precisa de 3 coisas. A primeira coisa que um líder precisa é dar um norte. Para onde que a gente quer ir? Qual é a direção? Onde que a gente quer chegar? Qual é a chegada? Qual é o porto de chegada? Segundo ponto muito importante é dar autonomia para as pessoas, empoderar as pessoas. Como é que você faz isso? Também é capacitando elas. Então, você não pode pedir para um analfabeto escrever um livro amanhã. Você precisa, né? Sim. E o terceiro ponto é você estar à disposição. Você ser o último a comer. Você estar à disposição para quando servir. Líder servidor. Para quando o time precisar de você a qualquer momento, você está lá para eles. Legal. Então, eu acredito nisso. Muito bom. Cristiano, obrigado por ter participado do Rural Talks. Obrigado por trazer sua história. Parabéns por toda a jornada, por toda a construção. Tem muita coisa para ser construída ainda, sem dúvida, mas agradeço muito a sua participação aqui. É isso, né, Cristiano? Isso mesmo. E a gente se vê no churrasco, né? Vamos, dia 26 de novembro no churrasco. Bora. Tá convidadíssimo aqui no Cubo Itaú.
Pessoal, você que ficou com a gente até aqui, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Instagram, Rural com Você, no YouTube Rural Talks e também na BMC News, na televisão, passando toda semana para você tecnologia, inovação e também, por que não, liderança no agronegócio aqui, junto com o Cristiano, que trouxe uma aula para a gente, para que você possa aprender mais todos os dias. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Obrigado.